Olá, seja bem-vindo, meu amado irmão, muito bem-vinda, minha amada irmã. Hoje, dia 27 de janeiro, estamos juntos para meditar o Evangelho que a nossa Santa Igreja nos propõe. E para isso, nos reunimos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 4, versículos do 1 ao 20. Então pegue a sua Bíblia e venha comigo. Jesus pôs-se novamente a ensinar à beira do mar, e aglomerou-se junto dele tão grande multidão que ele teve de entrar numa barca no mar, e toda a multidão ficou em terra na praia. E ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Dizia-lhes na sua doutrina: Ouvi, saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se, e como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes cresceram, sufocaram-na, e o grão não deu fruto. Outra caiu em terra boa e deu fruto. Cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60 e outro 100. E dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se acharam a sós os que o cercavam e os 12, indagaram dele o sentido da parábola. Ele disse-lhes: A vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábolas. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. E acrescentou: Não entendeis essa parábola? Como entendereis então todas as outras? O semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho, onde ela é semeada. Apenas a ouvem, vem Satanás tirar a palavra neles semeada. Outros recebem a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem-na com alegria, mas não têm raiz em si, são inconstantes. E assim que se levanta uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças sufocam-no e a tornam infrutífera. Aqueles que recebem a semente em terra boa escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, 30, 60 e 100 por um. Estas são para nós palavra de salvação. No Evangelho de hoje, nós temos a riquíssima parábola do semeador. Vamos então por um momento prestar atenção na figura do semeador. Perceba que o Evangelho narra que este semeador lançava a semente primeiro à beira do caminho, depois num terreno pedregoso e também num terreno com espinhos. Só então, após passar por esses 3 terrenos, é que ela caiu num bom terreno. Nós poderíamos pensar por que o semeador agiu assim, sendo ele uma pessoa que trabalha com isso, cujo ofício é esse. Por que ele permitiu que essa semente fosse desperdiçada primeiro ao longo do caminho, depois num terreno pedregoso e depois num terreno cheio de espinhos? Nós poderíamos até nos questionar: será se esse semeador não estava sendo burro em desperdiçar a semente dessa forma,
deixar que ela caísse em terrenos que visivelmente não eram terrenos bons? Sendo ele uma pessoa que trabalha com isso, ele não deveria ter a técnica necessária para enxergar o terreno que valia lançar a semente e o terreno que não? Pois é, se pensarmos apenas de uma forma racional, o nosso raciocínio está muito correto. No entanto, nós precisamos ver nessa figura do semeador a figura do nosso Deus. Tenho certeza que nenhum de nós ousaria chamar Deus de burro, não é verdade? Não ousaríamos chamar Deus de burro, e se nós mergulharmos um pouco mais nessa parábola, perceberemos que várias e várias vezes Deus agiu assim conosco, que essa semente que ele lançou nesses terrenos tão variados é, na verdade, a semente que foi lançada no nosso coração. Ora, num primeiro momento, enquanto Deus tentava nos conquistar, quantas vezes ele chegou até nós através de amigos, através de convites, através de familiares, através de chamados, através de uma música, através de uma palavra. E essa forma dele se aproximar de nós era, na verdade, sementes lançadas à beira do caminho, porque nós não estávamos ali para ouvir Deus nos chamar. Nós estávamos perdidos em nós mesmos, nós estávamos fazendo outras coisas, nós estávamos nos consumindo em outras coisas. Então, esse chamado de Deus, ele acabou se tornando essa semente ao longo do caminho. Outras vezes, nós paramos e ouvimos o chamado de Deus e, de uma certa forma, acolhemos também esse chamado, sendo que o nosso coração estava como que um terreno pedregoso. O nosso coração estava formado por várias e várias pedras. Quantas vezes nós negamos perdão a alguém, ou nós nos negamos a amar alguém? Quantas vezes nós reconhecemos o chamado que Deus nos fazia, o bem que Ele nos pedia para aquele dia, e nós viramos as costas? Quantas vezes os nossos corações eles se tornaram corações duros, simplesmente porque nós não abraçamos a nossa cruz, a cruz daquele dia. Então, como nos explica Jesus aqui ao explicar a parábola, nós até ouvimos o chamado de Deus e o recebemos com alegria, mas esse chamado não chegou a criar raiz no nosso coração, porque o nosso coração estava formado por várias pedras, várias pedras. Eu te convido hoje a olhar para si, a olhar para o seu coração e a reconhecer aonde hoje o teu coração está transformado em pedra. Onde hoje você precisa perdoar alguém, onde hoje você precisa amar alguém, ou onde hoje você precisa aceitar e abraçar a tua cruz. Perceba, Pedro falou para Jesus o quê? Aonde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Ao dizer isso, Pedro praticamente exerceu ali um exorcismo. Ele quebrou todas as pedras, tudo aquilo que era indiferença no coração dele. No entanto, ao não permanecer vigilante, ao deixar que outras preocupações tomassem conta dele, ele veio também a virar as costas para Cristo e a tentar fugir da cruz dele. Perceba que nós precisamos sempre estar vigilantes. Estar vigilantes para não deixar que o nosso coração, por menor que seja, se torne uma pedra. Não deixar que o nosso coração seja formado, seja tomado por pequenas pedras. Nós precisamos sempre estar vigilantes. E estar vigilante é hoje assumir o chamado que Deus nos faz hoje. Assumir esse chamado, recebê-lo com alegria, mas deixando que Ele também
tome raízes, crie raízes em nós. O terceiro terreno, onde o semeador lança a semente, é um terreno que é formado por espinhos. Quantas vezes também nós acolhemos com alegria o chamado de Deus, reconhecemos e sabemos o bem que Deus nos pede para realizar no hoje, mas somos tomados por vãs preocupações, por preocupações com aquilo que nós não temos controle, por preocupações com coisas que são passageiras. Não vivemos o nosso tempo presente, que é um presente de Deus, imerso na misericórdia de Deus. Nos deixamos levar pelos afazeres, levar pelo nosso dia a dia, levar pelas nossas ocupações. Às vezes nós até ouvimos a palavra encarnada diariamente, às vezes até temos uma rotina de oração, mas deixamos que essas preocupações se levantem e sufoquem essa boa semente que está nascendo. O Evangelho de hoje, ele funciona como uma sacudida para todos nós, para nós nos examinarmos aonde temos sido, em primeiro lugar, insensíveis à voz de Deus que nos chama, em segundo lugar, ainda que reconhecendo a voz de Deus a nos chamar, temos deixado que o nosso coração forme pedras, se tornando duro. E, em terceiro lugar, ainda que ouvindo o chamado de Deus, ainda que o acolhendo com alegria, nós não o isolamos. Não isolamos desses espinhos que ameaçam sufocá-lo. Que no dia de hoje você possa mergulhar nesse exame, reconhecer como está o seu coração e fazer toda a limpeza, toda a preparação necessária para que o teu coração seja esse terreno que frutifica. Frutifica de forma que todos ao teu redor possam se beneficiar dessa planta verde, viva, que é a tua vida. Peçamos à Virgem Santíssima que ela nos ensine a ter um coração que seja uma boa semente para acolher a palavra de Deus. Com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.